Muito bom dia, meus caros. Grande prazer encontrá-los na manhã desse sábado, né? Aqui em São Paulo tem um sol muito bonito, está uma manhã bastante agradável e hoje a gente vai ter a grande oportunidade de tratar de um tema muito, mas muito relevante mesmo, e que a pandemia, inclusive, acelerou todo esse processo, né? Então, as abordagens de hoje vão ser direcionadas em 3 eixos, né? O Carlos vai falar um pouquinho de tecnologia em tempo de pandemia, depois ele abordará os grandes fatores influenciadores de eficiência e eficácia nas organizações e com apoio de tecnologia, e vai dar uma passada assim muito rica sobre governança em saúde e evidência. Eu estou muito feliz e absolutamente seguro de que nós vamos ter algumas horas aqui, pouco mais de 1 a 2 horas, de muita informação, de muito conhecimento, que na medida em que cada um de nós tiver interesse em avançar, vai proporcionar um aumento muito significativo das nossas competências, né? Então, rapidamente eu quero fazer algumas abordagens para vocês, falando um pouquinho de quem nós somos, né? Nós somos um grupo de pessoas que foram contaminadas pela saúde. Então, eu pessoalmente já transito nesse mercado há mais de 10 anos. O Salles, que é um dos meus sócios, eu brinco com ele e falo que ele, originariamente, ele nasceu no hospital, né? Porque o pai dele era dono de hospital, né? E ele nasceu lá no Ceará, mas a família já era dono de hospital, então é uma pessoa que conhece bastante esse segmento. E outras pessoas que nos acompanham também são pessoas que, em algum momento da vida, peço desculpas, em algum da vida se contaminaram com esse tema da saúde. E a gente tem trabalhado hoje em 3 grandes eixos. Um dos eixos principais, a gente viabiliza negócios em produtos e serviços de terceiro para a área de saúde, e com uma ênfase muito forte em tecnologia. Quem depois quiser conhecer melhor, pode entrar em nosso site, lá a gente tem mais detalhes. A gente faz trabalho de implementação de projetos estratégicos, e em alguns momentos, a gente executa também consultoria estratégica, sempre na perspectiva de transformação dos negócios, geração de receita e de valor e crescimento pessoal e crescimento coletivo de todas as pessoas e todos os envolvidos nos projetos e nos trabalhos. E essas atividades, elas são realizadas a partir de um DNA. Qual é o nosso DNA? Nosso DNA, e nós acreditamos, primeiro, que nós somos diferentes, e que bom que nós somos diferentes. Cada um tem uma particularidade, né? Eu estou me lembrando aqui que na quinta-feira, por volta depois de 10 horas, alguns meus amigos começaram a mandar WhatsApp comemorando a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, né? Isso acontece com os gaúchos, isso acontece com os cariocas, isso acontece com os mineiros e acontece em todos os locais. Essa nossa diferença, as nossas realidades distintas, elas são muito importantes, mas elas podem competir de forma muito expressiva e significativa na medida em que a gente consiga juntar as nossas competências e trabalhar de forma colaborativa. Então, o trabalho de forma colaborativa, respeitando as nossas diferenças e tendo sempre como base, né, como indicador principal, como referencial essencial, metas, resultado esperado, objetivos, né? Mensuráveis, né? Na medida em que a gente tenha isso como mente e utilize a nossa capacidade, a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, as nossas competências, né?
Existem estudos em que a nossa mente é capaz de trabalhar 1000 hipóteses distintas. Isso a gente consegue através de treinamento, através de evolução. Mas quando nós temos a capacidade de juntar as nossas competências, utilizar o nosso conhecimento, a nossa mente, o nosso coração, direcionado a objetivos claros, a objetivos mensuráveis, nós somos capazes de transformar o mundo. Então, todos os dias, quando nós levantamos e quando nos dirigimos aos nossos postos de trabalho, nós temos isso claro. Nós somos transformadores do mundo. E ser transformadores do mundo de forma construtiva e de forma criativa, é preciso que tenha atitudes construtivas. As nossas atitudes nos levam a ser transformadores do mundo. Quem tiver interesse em nos conhecer melhor, pode entrar no nosso site, que está aqui registrado. Nós estamos em setembro, né? E setembro é um mês que a Organização Mundial de Saúde e as organizações brasileiras de saúde elegeram como Setembro Amarelo, né? É um mês de reflexão e de ação para mitigar as situações de suicídio, né? Quem recebeu a minha mensagem essa semana, a gente falou dos últimos dados que eu obtive, são mais de 800 mil vidas no mundo levadas por ações de suicídio. Ligado a todo trabalho. No Brasil, são 12 mil, são mais de 30 mil por dia, né? Então, é importante que cada um de nós esteja sensível, ou seja sensível a essa realidade e olhe a nossa volta e avalie que tipo de ação ou contribuição que eu possa fazer para mitigar essa situação muito complexa, muito difícil e devastadora para a vida das pessoas e das famílias. Muito bem, feitas essas observações, a gente vai pegar aqui uma locomotiva especial e vamos começar a viajar, a caminhar por esse mundo e por esse mercado da saúde. E só para que a gente possa ter uma ideia geral do evento de hoje, nós já estamos na 13ª sessão, nós começamos lá em 20 de junho e ao longo dos sábados a gente tem trazido profissionais, pessoas experientes, competentes, rodadas, né, que possa, em pouco mais ou em torno de 2 horas, compartilhar as suas experiências. Cada sábado tem sido altamente produtivo, né? E a gente procurou intercalar também encontros com abordagens técnicas e encontros com abordagens comportamentais, né? Então, as experiências de cada sábado têm sido muito ricas. Hoje a gente vai trabalhar uma questão, como eu já falei anteriormente, de muita relevância para as nossas vidas, seja nos negócios, seja na nossa vida pessoal. Esses nossos encontros vão acontecer até o dia 3 de outubro, né? E a gente brincava a semana passada que a gente negociou lá com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral para ele alterar a data das eleições do dia 3 para o dia 15 de novembro, para que no dia 3 a gente pudesse fazer um grande painel de debates. E nós realmente vamos fazer. E o tema do dia 3 vai ser a saúde em 2030. Todos vocês estão convidados e vão ser brifados ao longo dos próximos dias. E a gente espera todos aqui também, não só no dia 19, quando a gente vai trabalhar a deshospitalização, dia 26, quando a gente vai trabalhar a questão da receita, mas, sobretudo, no dia 30, quando a gente vai olhar um pouco mais daqui a 10 anos, como é que a gente enxerga a saúde no Brasil daqui a 10 anos. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de um mercado... Pode deixar, Sara. Um mercado que tem uma expressividade extraordinária. Nós estamos falando de um mercado em que há vários stakeholders e que um mercado que representa mais de 9% da geração total de riqueza do Brasil,
ou seja, os dados do ano passado, 9,06% do PIB é gerado na área da saúde, uma parte delas na saúde chamada privada, uma outra parte na saúde pública, e a saúde privada tem crescido bastante, mas, sobretudo, essa aliança entre entidades privadas e entidades públicas para prover serviços e soluções para a área da saúde. Na medida em que essas ações sejam executadas olhando o cliente final como a essência do nosso negócio, todos nós crescemos, todos nós nos beneficiamos disso. O encontro de hoje, portanto, que vamos tratar do papel de tecnologia, tem essa finalidade: contribuir para despertar a quem tiver eventualmente interesse depois em aprofundar. A gente não tem a pretensão de, em 2 horas, esgotar um assunto tão importante quanto esse. Mas quem tiver depois interesse em se aprofundar a partir do conhecimento atual, a partir do despertar que as discussões de hoje poderão trazer. Quero agradecer muito, mas muito especialmente ao meu amigo Carlos. Eu conheci já o Carlos, conheço o Carlos já há algum tempo, e é uma pessoa que eu tenho uma admiração e um respeito, mas muito especial, uma pessoa que já rodou e já gastou muita sola de sapato discutindo esse assunto de TI. Né? Então, Carlos Sá, o manche está na tua mão, pode conduzir a nossa jornada. Bom, inicialmente, bom dia novamente a todos. Muito obrigado pela presença e principalmente, né, de vocês disponibilizarem um tempo num sábado, né? Aqui tem uma apresentação da minha situação. O que não está escrito, nós tivemos oportunidade na vida de fazer todas as atividades relacionadas a um processo tradicional de uma empresa, quer dizer, desde a atividade de planejamento até executar. Então, eu sou da época que trabalhou não apenas com tecnologia de informação, no que se refere à tecnologia usando software, mas hardware. Na minha época da IBM, eu cheguei a ser programador de convencional, fiz toda a carreira de programação, assembler, e tive a oportunidade de evoluir para a gestão de empresas que prestam serviço de tecnologia com a IBM. Fui presidente de 2 empresas, uma delas na época da reserva, que foi a Edisa, que a gente vendeu para a Hewlett Packard. Fabricamos computador com tecnologia da Fujitsu, do Japão. Então, todas as atividades, muito também na área financeira. E nos últimos 10 anos, a gente ingressou através de uma parceria que eu trabalhava conjuntamente com o professor Antônio Delfim Neto, foi um dos grandes economistas do Brasil. Acabei chegando no Hospital das Clínicas em São Paulo, e desde essa época, 2011, eu estou lá ajudando a estruturar o Centro de Inovação do HC, ministrando aula na Politécnica em São Paulo. Logicamente, agora, em função da pandemia, a gente está um pouco afastado, né? Até por razões de segurança. Fomos e somos investidor na área de tecnologia ligada à saúde, e temos, inclusive, uma empresa que trabalha na base da situação que desenvolveram em cima da dissertação, né? Que agora está temporariamente parado, do doutorado, que é a utilização de tecnologias de inteligência artificial em cima de procedimentos, principalmente protocolos clínicos, né? Usando a base da medicina de evidência, né? Então, por favor, gostaria de dar uma visão geral da apresentação para vocês e espero que seja uma troca de informação, né? Basicamente, nós não vamos comentar apenas o que seja a tradicional tecnologia, por favor, Sara, a tecnologia de informação, mas o que nós falarmos para a tecnologia de informação tem validade para todas as tecnologias envolvidas, tá, na área de saúde. Isso vale desde a parte de fabricação de equipamentos, isso vale para toda a parte de integração de equipamentos, seja usando software, seja usando hardware. Isso vale porque a tecnologia de informação é a mãe, né? É a base, enfim, é o foundation na qual todos os demais acrescentam. E também, nesse sentido, não pode deixar de falar simplesmente dos fatores influenciadores, mas sem ver a situação atual e também, principalmente, o que nós acreditamos que vem acontecer daqui para frente. Então, essa abrangência de geral de tecnologias vale também para a tecnologia de informação, as demais tecnologias,
Tá? E, claro, eu não vou apenas comentar aquelas coisas que são óbvias hoje, que tecnologia de informação é importante para uma empresa, que é transformadora, enfim, tudo está na internet, né? Eu gostaria de abordar o quadro atual, como eu vejo, porque existe uma base para que você verifique se a tecnologia é efetiva, é resultado. E para isso, nada mais atual do que examinarmos a função das tecnologias, incluindo tecnologia de informação, no momento que nós estamos vivendo nesses 150 meses, né? Segundo, os fatores que influenciam essas tecnologias, não só na sua eficácia, mas na sua eficiência também. E também algumas recomendações de como nós vemos a situação que vai evoluir, não só pela situação atual, mas até em função dessa avaliação que nós estamos fazendo. Então, vamos comentar um pouquinho como nós vemos as tecnologias, incluindo a informação, em tempo de pandemia, que é a nossa situação atual. Nesse sentido, a primeira coisa que eu gostaria de comentar são os temas relevantes na atualidade, que é a visão da experiência ou foco no paciente, que são os nossos temas, é medicina baseada em valor, é experiência de paciente. Tá? E se nós analisarmos os resultados, tá? Vocês vão ver que a minha posição é bastante crítica em relação ao que está acontecendo, não apenas na área de tecnologia, de informação, mas também em relacionado a todos os aspectos de demais áreas, inclusive a própria área médica, a área de vacina, etc. Mas especificamente na área de experiência de pacientes baseado em tecnologia, o que nós vemos? Que não houve, certo? Não há, certo? Um foco, tá? Em relação à experiência de paciente. Tá? Ou seja, a área de tecnologia não se preparou para fazer essa base, tá, Sara, em relação à situação da experiência do paciente. Todas as nossas soluções são absolutamente genéricas e não estavam e não estão e não nem planejadas para orientar os grupos de riscos, usando exatamente o que é a situação da pandemia. Quer dizer, a estratégia de tecnologia ela é absolutamente genérica em todos os seus aspectos, desde o planejamento, a execução, a programação, não há uma especialização. Hoje, o grupo de longevidade, 50 mais ou 60 mais, não existe. Você tem iniciativas muito tímidas, mas na situação atual da pandemia, a tecnologia não tem uma solução, tá, específica para atender. No outro aspecto, Sara, tá, é exatamente um outro ponto importante, é o seguinte, na história natural das doenças, elas vivem esse quadro e vão continuar vivendo, que é a detectação do sintoma, que pode existir ou não existir, nós estamos vendo agora com a pandemia, certo? Que existe uma curva, existe um ciclo, que normalmente ele é proporcional à idade, em que há uma parte primária, uma parte secundária e uma parte terciária. Então, você tem que usar, tá, nesse processo, a detectação precoce. Tá? Você sempre está dentro dos fatores de risco, nós estamos vendo agora que está pegando toda a cadeia primária, secundária e terciária. E, novamente, aqui, nós analisando a solução, tá, nós vamos verificar que também nessa visão, tá, da história natural das doenças e a convergência das tecnologias, incluindo informação, tá, ela não atingiu esse estágio. Ou seja, tá, as soluções existentes, tá, e elas dificilmente estão atendendo essa situação do ciclo. Tá? Elas são fotografias de um estado atual ou iniciativas de algum CIO ou médico progressista dentro desse quadro. Então, nisso aí, Sara, por favor, nós temos que também esse atingimento desse objetivo de acompanhar a história não existe. As bases de dados que poderiam estar hoje no prontuário, que é digital de paciente, ter todas as morbidades, e elas não existem. As bases de dados são desintegradas, certo? A base de dados não são integradas nem dentro da empresa, muito mais na cadeia logística. Então, por favor, Sara, se nós examinarmos, então, esse ciclo de prevenção primária, secundária e terciária, certo? Nós não temos, e aqui novamente vem a mesma observação que eu já fiz anterior, acrescida, tá? E na qual tem uma outra observação também, Sara, que relacionada a essa situação de que
mesmo os hospitais, independente que seja o seu perfil, elas não fizeram essa atividade. Ou seja, a tecnologia de informação não está contribuindo, tá, na geração da detectação, no planejamento, na execução. Existe, claro, locais em que você realmente existe essa solução, mas ela não tem essa foco global e específico em todas as atividades das instituições de saúde em geral. Próximo, Sara. Então, aqui só para citar um exemplo, hoje o nosso prontuário tem os dados cadastrais, os nossos prontuários têm as informações, o governo federal está nesse instante implementando um trabalho do Jacques, foi meu colega lá no Hospital das Clínicas, tentando implantar o Connect, que deve começar por um estado que é Alagoas, e tudo indica que essas informações que não são completas, porque, novamente, o setor suplementar, ele não se integra às informações, tem essa dificuldade, porque ainda acho que a base de dados é um patrimônio, é um ativo, quando, na verdade, é propriedade dos pacientes, enfim, dos cidadãos. Uma outra visão seguinte, que nós podemos ver dentro da história da pandemia, certo? É a cadeia de valor da saúde. Aqui o desastre é total, né? As empresas simplesmente trabalham standalone, no máximo consegue, vocês viram essa semana, uma grande empresa do setor está entrando com os dados dela, que ela abrange 7 milhões de pessoas, abrange N atividades de hospital, mas os 220 milhões de brasileiros, tá, com as 150 mil entidades, desde a indústria farmacêutica, enfim, até o usuário final, não existe essa integração. E pior, planejamento é tímido e tudo que está acontecendo decorrente de óbitos, decorrente de situações, é essa falta de integração e o atraso, tá, que está acontecendo. Ou seja, novamente, a tecnologia não está ajudando e não está planejada, dificilmente a curto prazo terá uma solução que faça essa integração. Novamente, falta de planejamento, falta de integração, e a cadeia não funciona como outras cadeias do setor. Então, ela é totalmente desintegrada, é de standalone por empresa, às vezes a empresa que não consegue fazer uma integração dentro da própria empresa, porque existem fatores culturais, e o maior fator cultural hoje, eu vou abordar na outra parte, assim, se você não tem o apoio, não apenas do seu líder, se você não for líder que coordena esses projetos e se você não tiver credibilidade junto à equipe médica, você não vai implementar. Não é só porque os médicos são conservadores ou as instituições de saúde são conservadores. Foi que a abordagem é e continua inadequada. Quem tem que liderar é a pessoa que antigamente nós chamávamos de usuário. Ele é o gestor. O médico, aquilo não faz parte do processo de tomada de decisão dele. Não faz parte, não há uma dependência. Enquanto não tiver isso, a cadeia de valor de saúde, no que se refere não apenas ao médico, mas laboratorista, farmacêutico, assim, vai continuar desintegrada. Vai levar 10, 20, 30 anos em cima disso aí. Seguinte, sabe? Uma outra visão que nós temos é a área de inovação, quer dizer, eu convivo hoje no HC, quer dizer, desde 2011, inovação, conheço os projetos dos principais hospitais do Brasil, quer dizer, Sírio-Libanês, o Moinhos em Porto Alegre, o Einstein, certo? Conheço os modelos fora do Brasil, em Cleveland, certo? Em Stanford, tá? Tivemos a oportunidade de visitar outros países, fizemos acordo com Israel, e aí o que acontece? A inovação, certo? Ela não anda no Brasil. E agora, nesse momento, a estruturação de centros de instituições científicas e tecnologias focadas na área de saúde tem desde os problemas de apoio financeiro, quer dizer, a FINEP continua fazendo planos fora da realidade, só faz isso nos últimos 20, 30 anos, certo? As instituições de saúde focam as atividades de apoio usando tecnologias, certo? E a atividade do core business da instituição de saúde não é atacada. Então, a inovação é que nem marketing. Quando tiver que cortar, é a primeira coisa que se corta. Com isso, se perde competitividade na instituição e no país em geral. Novamente, tem uma outra observação minha, Sara, que é exatamente que todas
a falta de utilização de bases científicas na inovação e as iniciativas que estavam começando a acelerar através de quase 2.000 startups existentes no Brasil, tá? As empresas hoje estão tentando sobreviver. Por quê? Porque, na medida em que você tem as soluções de gestão de ERP, uma não conversa com a outra, e a dificuldade de viabilização das startups começa porque os fabricantes cobram 100, 200, 300 os de ERP para fazer uma integração, e compete quando eles deveriam fazer um estímulo a uma cadeia e fazer toda essa integração. Então, isso é um resultado na qual piorou agora na pandemia. Então, sumarizando, o que eu posso dizer? Sara? Só para colocar aqui também, ó, por exemplo, isso aqui é um modelo dos ecossistemas existentes no Brasil, ano passado, de empresas de network, de coworks, de mídia, de venture capitals. Quer dizer, hoje as empresas, certo? Elas também, esse ecossistema parou, certo? Absolutamente parado. Ele estava em evolução, certo? As iniciativas são isoladas, em Florianópolis, aqui em Porto Alegre, em São Paulo, em Minas, em Goiás, tá lá no Nordeste, nós temos belos exemplos, como é o César, todo mundo tentando sobreviver, como é o estado geral, mas não houve uma previsão. Então, a análise é fria. Então, como resultado, Sara, tá? Essa situação do ecossistema, ele está praticamente parado. Certo? Então, vamos na conclusão. O que a gente quer dizer nessa conclusão em relação à utilização? Aqui é um outro exemplo que eu estou colocando, são áreas de atuação, que é inclusive a estrutura de organização que se fez no Hospital de Clínicas, toda a cadeia, sob o ponto de vista de aplicação, ciência da vida, diagnóstico, educação médica, genoma, que é uma área extremamente importante, nanotecnologia, biomateriais, todas são situações absolutamente de iniciativas que, nesse instante, pararam e não contribuíram para sair da situação atual. Ok, Sara? Então, novamente, essa falta de foco nessas especializadas e a abrangência sempre é muito tímida e não integrada. É o mesmo filme que se tem em tecnologia de integração de base de dados. Estou falando do seu ponto de vista de aplicação. Ok? Vamos para o próximo, Sara. Então, aqui é um exemplo de uma jornada de paciente, certo? Quando a gente deveria ter, nesse instante, não só no ambiente doméstico, para evitar a circulação, não só dentro das instituições de saúde, certo? Essa integração, ela não existe, certo? Quer dizer, nós vemos hoje que nós podemos implantar, numa semana, o georreferenciamento, tá? Baseado no prontuário digital de paciente, e não apenas para usar a estrutura de comunicação, no que se refere lá às torres, mas sim dar ao paciente, dar ao cidadão o direito de ter os seus dados integrados, podemos estar controlando todo o processo. Então, eu afirmo que a responsabilidade de óbitos que existe no Brasil é uma responsabilidade de todas nossas. Nós poderíamos ter um controle hoje muito, muito, muito melhor e poderíamos estar sabendo o que está acontecendo, usando não só o prontuário digital de paciente, mas principalmente a disponibilização, tá, de tomada de decisões na área de decisões clínicas, na qual você pode consultar hoje bases de dados mundiais da China, onde começou a pandemia, e comparar a imagem com a própria imagem e acompanhar, ou seja, então essa situação, tá, decorre do quê? Cujo resultado está aí, mortes e mortes todo dia, aí baixa 0,01, acredito que está melhorando, mas ainda está em tempo de estar sendo feita alguma coisa dentro da jornada do paciente, ok? Sara? Então, qual é a minha... Então, são soluções que estão em waiting, em estado de espera, para ver o que vai acontecer, né? Quer dizer, se essas soluções médicas podem ser implantadas ou não. E por que acontece isso? Essa é a conclusão que eu gostaria de colocar. Essa é a constatação, esse é o diagnóstico, mas tem que ter uma preditividade que eu gostaria de apresentar na terceira etapa. E principalmente, então está aqui. Hoje, vamos pegar o exemplo da telemedicina, que está todo mundo... A telemedicina já é sido implantada há 10 anos atrás. Ela foi aprovada por um movimento político, mas não tem uma garantia de continuidade.
Por quê? Porque um dos fatores que influencia a tomada de decisão é como vai haver a remuneração do retorno. Tá? E, principalmente, tá? Por que é importante? Ela, de qualquer maneira, não substitui a parte presencial. Tá? O home office, principalmente na área de tecnologias, inclusive a de informação, gera uma realidade. Ela foi ampliada, só que dificilmente ela vai liderar, ela vai estar, porque hoje existe uma barreira que é a circulação. Tá? As health tech já comentamos, as empresas estão desaceleradas, nós temos que se referir a seu crescimento. Quem existe está tentando ficar sobrevivendo. Tá? Então, a agregação que eu entendo das tecnologias, principalmente de informação na pandemia, foi quase zero, de uma maneira geral. E aí vem um outro problema, certo? Que são os gestores, principalmente os gestores públicos. Eles politizaram o processo de tomar decisão. Tá, mas se nós colocarmos as informações, não vai estar afetando a Lei Geral de Proteção de Dados? Meu Deus, a pessoa pode acessar e dar os seus dados a qualquer instante. Segundo, não vai haver risco, não vai deixar de ser eleito agora em outubro. Pelo contrário, certo? Vai dar segurança estabilizada ao processo de decisão. Hoje, a maioria das soluções que estão sendo feitas no Brasil são planilhas que são enviadas e que o médico, o supervisor, o hospital leva vários dias, quando chegam, tem um delay. Então, esse delay, além da data, tem o delay do processo interno, que tudo poderia ser online, né? E aí assume uma outra coisa, que é, no tempo de pandemia, o que é natural, os responsáveis, incluindo os CIOs, certo? Eles não assumem os riscos. Por quê? Porque não vai ter outra maneira de ter uma receita e sobreviver. Além disso, para mim, o problema principal são dois. Primeiro, os tomadores de decisões não estão dentro de áreas de tecnologia responsável pelo core business. Tá? São gestores, certo? Que simplesmente não conhecem tecnologia, muito menos os riscos que pode ter ou pode não ter. Então, a tecnologia hoje de informação específica, ela tem atuado muito mais em atividades de apoio, é controle de estoque, é agendamento, mas nenhuma delas entra no processo de tomada de decisão. E o pior, eu só acredito que essas decisões vão ocorrer ou porque há uma cogestão em que o responsável, o executivo de tecnologia participa, ou ele vai ou pode ter uma delegação de tomada de decisões. Então, sumarizando, o que a gente entende? Que as tecnologias e a tecnologia de informação poderia e pode ainda contribuir muito, desde que esse conjunto de situações que estão existindo hoje e assume o risco. O risco maior que nós estamos hoje correndo, nós estamos perdendo, que são os óbitos. É muito mais fácil perder eleições do que deixar morrer gente, como está acontecendo. Agora, isso vai mudar? Agora, toda essa situação, para que serve? Essa realidade tem que nos dar lições aprendidas desse processo. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os fatores que nós entendemos que devem ser considerados. Então, nesse aspecto, tá, esse segundo tópico são os influenciadores gerais, tá? E na qual eles podem estar permanentemente sendo analisados. Então, eu vou dar uma visão geral de cada um deles, na minha avaliação, e concentrar um pouquinho mais no fato. Eu tinha cerca de 8 fatores, acabou virando 88 fatores, quer dizer, somente esses 2 itens seriam importantes. Então, vamos lá, Sara. A Sara aqui é o meu código de voz que muda automaticamente os slides, né? Existem 2 grupos de fatores que devem ser considerados. Aqueles que são óbvios, que a saúde necessita melhorar e que a área de tecnologia pode ajudar. E alguns que dependem de ambiente. Então, por exemplo, desperdício. A redução de desperdício ocasionada, certo, pelo sistema de saúde é uma situação muito simples. É olhar a curva de custo fixo, a curva de agregação de valor de custos e fazer a redução de desperdício, seja no custo, seja no tempo. Por exemplo, quer ver uma coisa, a próxima? O tempo do médico hoje, certo? É uma coisa importante para os médicos, é chave. Os médicos
trabalham normalmente 2 a 3 locais. Na situação da pandemia, piorou ainda a situação de deslocamento dele. Então, a organização do tempo do médico, de aplicações de tecnologias, é uma solução simples que pode ser adotada, certo? Desde a coordenação de agendamento, de programação, enfim, a tecnologia pode usar bastante. Então, essa é uma solução que é óbvia, que tem que ser feita. A outra solução, Sara, certo? É exatamente você trabalhar em cima não apenas do indivíduo, certo? Mas no conceito de gestão populacional. Quando você tem uma clínica de oncologia e você tem 1000 clientes, você não pode tomar decisão simplesmente baseado naquele cliente, porque todo aquele histórico que está na cabeça do médico constitui uma população na qual você pode estratificar o risco, você pode fazer as intervenções nas que eles estão vindo e naqueles que já vieram, certo? E esses resultados podem ser medidos, seja numa planilha, seja utilizando inteligência artificial. Então, é um outro item simples que pode ser incorporado, ou seja, tem que haver uma gestão populacional no que se refere à utilização de tecnologia. E outra solução simples que também considero que é exatamente a visão. Hoje, e me parece que a pandemia deu uma lição para nós. Voltando para trás, por favor, Sara. Tá? Você tem que ter soluções globais. As informações, tudo que você precisa saber de visão global de tecnologias aplicadas à saúde, está na internet. Basta digitar. Então, você tem os grandes centros que estão por aí, espalhados no mundo, mas essa visão, ela também é simples. Você não pode adotar uma solução única, considerando uma especializada, uma patologia, um local, uma pessoa. Você tem as informações disponíveis. Agora, para fazer isso, tem uma outra situação, próxima, Sara, que é exatamente a adoção de metodologias. Se você não tem a tecnologia, o conhecimento pode ser atingido através de gradualização em etapas, certo? Começando simples, indo para o processo. Aqui tem um exemplo, por exemplo, da utilização que foi feita nos Estados Unidos, os 9 níveis, tá, de adoção, de integração, tá, da parte toda de prontuário. É o que nós estamos recém começando no Brasil, através do Connect, né, em que também, se vocês notarem as apresentações do governo, de vez em quando o coitado do Jackson está lá batalhando para que as coisas aconteçam. O pessoal de tecnologias nesse instante do Brasil está acompanhando esse esforço, mas não está no core business do governo, entende? De utilizar essas soluções. Então, Sara, o próximo que nós temos que entender como item importante, o que está acontecendo? Tirando essas soluções simples, no momento, como toda a situação de tecnologia, começa a entrar uma grande discussão cujo tema principal chama interoperabilidade. Desde a integração de softwares, desde a integração de hardware, seja por HL7, seja por outras tecnologias. Só que agora, devido à situação da pandemia, tá, o e-commerce, a estruturação de marketplace, é a moda do momento, né? Tá? Então, ou seja, tá, vamos juntar todos os nossos fornecedores, os operadores de saúde, tá certo? E vamos fazer isso. Então, isso aí, vamos dizer o seguinte, é o mínimo que tem que ser feito hoje. É o mínimo que tem que ser feito hoje. Por quê? Porque essa agregação populacional e da cadeia logística, ela é chave. Então, a interoperabilidade não é apenas a tecnologia, mas sim as informações que têm que circular dentro do país. Sara? Agora, existem outros fatores, que eu vou me ater um pouquinho aqui mais, que eles são abrangentes, que precisam ser considerados, né, para aumentar essa eficácia, para aumentar essa eficiência. E, novamente, todos eles são conhecidos. Eu só procurei botar uma organização desses fatores, e aqui eu selecionei 10 fatores influenciadores. E dentro de cada um deles, o que tem que ser considerado, tá? Primeiro é o seguinte, mudanças contínuas demográficas e prioridade. Isso vai alterar. Tecnologia tem que estar pronta, certo? E para alterar, aumento da média da vida, a situação crônica cada vez maior, tá? Os cuidados, eles saem de uma situação individual para uma continuidade, para uma integração de contínuo. Antigamente era
oncologia era uma especialidade, hoje é neuro-oncologia. Antigamente não se usava, quer dizer, situações fora da medicina, hoje já tem uma base científica a utilizar dentro de área de cuidados, Reiki, tá? Utilizar regressão, enfim, esses fatores que alguns ainda acham que fora, se não são científicos, né? Mas eles ajudam no cuidado. A diferença de população, nós estamos vendo o exemplo, aumenta a violência, drogas, tá? Tem que ser considerada a parte não apenas física, mas a parte espiritual. Não é mais possível apenas o médico. As equipes têm que serem profissionais. Isso melhorou muito, né? E, claro, as áreas remotas, sejam físicas, sejam as escassez, elas são chave. Então, no seu planejamento de tecnologia, no seu planejamento de liderança para fazer a integração, são alguns desses fatores. O outro é a explosão tecnológica. Está aí. Tecnologia de informação, teleatendimento, teletriagem, telecirurgia. A computação quântica já está aí. Ela vai estar disponível em 5 anos. Tá? 1% das empresas hoje estão usando computação quântica, estão disponíveis de graça. A interatividade, idem, transações eletrônicas de serviço, como era o banco 24 horas, vai acontecer, tem que ser considerado. Tá? E a utilização de nanotecnologia, biosensores, tudo isso não é um plano de 2030, esse é um plano de 2010. Certo? Outro aspecto, a globalização da economia, que todos nós falamos e já estamos cansados de saber. A distância está morta. Certo? A propagação sempre vai existir. Está aí o exemplo da pandemia. Certo? Você não consegue segurar essa situação. Né? Os avanços da política, ela é lento, certo? Enquanto não tiver algum fato que possa alterar o processo estrutural de eleição. Certo? As viagens vão continuar acontecendo. Tá? Transferência rápida. Hoje, o conhecimento rapidamente chega. A organização ela tem que ser estruturada e as experiências mudam. As culturas de um médico, a cultura de um país local. Então, tudo aqui é um fator, certo? Que precisa ser considerado. Profissionais. Estamos vendo aí, quer dizer, o próprio Brasil, com a sua extensão, tem dificuldade. Agora, o paciente, ele cada dia vai ser mais questionador e informado. Ele tem que ter todas as informações, porque ele decide, o prontuário dele, o risco é dele, quem vai viver ou morrer é ele. Então, tem que ter um tratamento pessoal e tem que abranger, no mínimo, a família. Né? O poder de demanda das técnicas de saúde também é uma coisa importante. Agora, a genoma e a pesquisa genética são fatores importantes, têm que ser considerados nessa uso de fatores de influenciador de tecnologia. Os serviços médicos, eu comentei, alternativos, né, que eles são importantes. A parte espiritual é importante, a parte psicossocial é importante. A assistência, ela vai cada vez mais ser complexa. Tá? Esse casamento de custo com cuidado, cada dia vai ser maior. A cadeia total, alguns vão ficar no caminho. E hoje o que acontece? Na otimização de custo, cada um tem a sua receita, a seu custo, a sua margem, tá? Aí vai para a etapa seguinte, tem o mesmo conceito. Enquanto nós não tivermos uma teoria de restrições na qual o somatório dos custos estão no fim da cadeia e não dentro da cadeia, veja o caso do arroz hoje, enquanto não tivermos esta visão e a integração é importante. Especialização, bioestatística, que é uma coisa extremamente importante, quer dizer, hoje você pega toda a parte de inteligência artificial, por exemplo, de bolsa, alguém descobriu que a média móvel da bolsa pode ser utilizada também e está sendo usada agora na pandemia. Se vocês entram nas análises dos candles da Bolsa de Valores, você não tem você tem 50 metodologias que podem ser analisadas do ponto de vista estatístico. Só que a interpretação da bioestatística é diferente da projeção ou da análise de um candle para fim de bolsa, que é quase, né, um sorteio. Então, esses aqui são 5 exemplos de fatores que a gente poderia ficar mais tempo conversando. Vamos ver mais alguns fatores influenciadores, que é o corpo da nossa apresentação. Custo da saúde. Ela vai continuar aumentando, por quê?
porque há um problema de escala, certo? Há um problema de conservadorismo, e só vamos alterar e reduzir o custo, certo? Você vê, de repente o Brasil aplicou 800, 900 bilhões, gerou recursos financeiros para a população que não gera, quando já gera inflação, 300, 600 reais, que é uma miséria. Tanto faz botar esse valor ou botar o valor equivalente ao valor da aposentadoria, que é lá 5, 6 mil, porque não está gerando, né? Então, o custo da saúde sempre vai gerar essa situação. Em vez de ser um fator de otimização, é um fator de redução. Falta de financiamento do setor, nem se fala, né? Quer dizer, olha as empresas, as iniciativas das 2.000, 3.000 health techs. De cada 100, uma, duas, 3 no máximo conseguem sobreviver e atravessar o precipício cross the chasm entre a ideia, a inovação, a ideação, porque as próprias empresas de tecnologia não abrem as informações, né? Os custos farmacêuticos estão aí. Agora, e educação, então, quer dizer, olha o que custa uma faculdade de medicina hoje, 6, 10, 18 mil reais, e existe uma política de monopólio em cima disso. Então, o custo de saúde é um fator que tem que ser considerado no processo todo desses fatores. Escassez distribuída de profissionais, estrutura de remuneração dos médicos e dos profissionais em geral, certo? Eles passam por uma curva que antigamente era mais rápida, mas não só a remuneração da telemedicina, eu entendo, acho que tem que ser definida uma política, ninguém toca no assunto, né? A falta de locais de residência médicas, cada vez a especialização. Então, são fatores a serem considerados. A parte regulatória, então, cada vez mais restringe. Tá? Quer dizer, nós temos hoje uma Anvisa, uma ANS, que para aprovar a coisa quer visitar os laboratórios mundiais e fazer exigências que nós não temos condições, porque às vezes não tem nem escala, certo? Então, essa flexibilização, sem falar nos prazos, né? Claro, melhorou, mas não está funcionando, entende? Então, os aspectos regulatórios, todos vocês conhecem. A educação, quer dizer, não pode a área médica continuar fazendo formação, certo? Sem considerar tecnologias, sem considerar gestão, sem considerar humanização, sem considerar integração. A pergunta é por que ainda o MEC está aguardando o quê? Que morra mais 200 mil pessoas, tá certo? Então, a educação é multidisciplinar. E a base científica, e agora tem essa discussão estéril dentro do Brasil, tá? Se usa ou não usa a base científica, claro que é preferível usar qualquer coisa se não tem uma vacina, entendeu? Mas ela é estéril, a discussão, que é amplificada pelos meios de comunicação. Então, a cocriação, ou seja, o desenvolvimento compartilhado, ele tem que ocorrer. Isso é sem sombra de dúvida. Então, se eu fico aqui numa abordagem rápida, certo? Nós temos aí quase 90 fatores que influenciam esse processo todo de melhoria, de eficácia e eficiência, não apenas da tecnologia, mas do conjunto da saúde. Vamos ver o terceiro tópico. Agora, para não dizer que só que nós estamos fazendo uma avaliação bastante crítica em relação ao momento atual, não apenas para colocar fatores que eles existem e eles estão disponíveis em qualquer apresentação de tese, informações que eu chamo de domínio. Vamos falar que talvez o que a gente pode fazer em cima disso. Hoje existe uma situação que se usa, que é a chamada medicina de evidência. Se nós não adicionarmos a capacidade de gestão, certo? Não apenas de tecnologia, mas saindo de tecnologia e levar esse conceito para a saúde como um todo e incluir uma palavra que todo mundo usa, né? Que é a governança, que tem abrangência maior. Então, o que nós podemos fazer como sugestões aqui e colocamos em discussão no grupo, né? Vamos, Sara. A primeira situação é o seguinte, base conceitual. É agrupar as informações desde a época, certo? Lá do Geoffrey Moore, que estudava, certo? A parte relacionada ao ciclo de desenvolvimento de tecnologia de informação, certo? Até a utilização de conhecimento de internet de coisas, passando por inovação. Hoje existe por Porter uma série de livros, então o conhecimento não só do livro, mas da internet, ele é chave. Você tem que partir de uma base conceitual, porque a base conceitual é que gera o conhecimento. É aí que começa tudo.
Segundo aspecto que deve ser considerado em termos dessa governança, Sara, é a parte relacionada às tendências de inovação. Se vocês abrirem Gartner, Booz Allen, enfim, todas as empresas, você tem uma overdose de informações. Então, não tem como hoje você não fazer um planejamento e ver as curvas, as metodologias que são usadas, enfim, as tendências. Certo? Então, essas informações são já um agrupamento desse conhecimento através de empresas especializadas. Vocês podem concordar, não, mas você tem a informação. Sara? O outro aspecto a ser considerado, certo? São aqui, ó, aqui é um exemplo de uma interconexão que está na internet, certo? De uma pessoa, e que você tem a integração, tá? Da área do paciente, a parte de pagamento, as partes que nós não planejamos, tá? E o que é importante aqui? Certo? Essa é como se fosse uma grande, que agora se usa, antigamente plataforma era de trem, né? Agora a plataforma é tecnologia, né? Só que as plataformas que nós usamos têm uma diferença, elas são semelhantes ao trem, ela tem um início, um meio e um fim. Não, as plataformas elas não podem ser uma plataforma limitada, tem que ser uma plataforma enorme, que incluir todo mundo para fazer essa integração e troca de informação. Isso também o quê? É uma tendência, isso é uma situação que tem que ser feita, não podemos deixar de fazer hoje uma atividade na área das tecnologias sem considerar o futuro. E até no dia 26 nós vamos ter uma discussão específica sobre isso. Outro aspecto que é importante, novamente também, isso é uma situação bastante óbvia, que tem que ser considerado, Sara, é a parte relacionada a um modelo. Hoje, nós não temos uma tecnologia só de informação. Nós temos que ter um modelo. Tá? Esse aqui é um exemplo de um modelo baseado no hub, em que você tem um desenvolvedor ou um co-desenvolvedor, na qual você tem empresas que participam e tem áreas de atuação, como, por exemplo, na área de saúde, inteligência artificial, que, novamente, é uma ferramenta de apoio. É você ter investimentos na área de ciências da vida. Se você pegar hoje o ciclo da pandemia, certo? Vocês terem uma ideia, aqui no Sul tem um desenvolvimento que uma menina precisava de R$20 mil para desenvolver um órgão chip que reduz, tá, em um ano quase o desenvolvimento dessas famosas fases 1, 2 e 3, que agora todo mundo está conhecendo da vacina, e não são feitos, não é só aqui. Se você for lá na Paraíba, tem iniciativas em cima disso. Então, olhar essas situações estão disponíveis. As microtecnologias, onde você tem, certo? Por exemplo, tem a microeletrônica, toda a parte relacionada à utilização de fármacos, certo? No que você tem centro hoje de fármacos, que ainda é um mercado, vamos dizer assim, meio monopolizado, né? E a computação quântica. Isso aqui é um modelo de hub que você tem embaixo as estruturas de aplicações, a estrutura financeira, que pode ser um fundo, pode ser vários modelos, eu vou abordar no final, certo? E alguém coordena temporariamente essa situação, não apenas numa empresa, mas num grupo de empresas, né? Então, por exemplo, Sara, temos um outro exemplo que nós podemos usar e considerar nessa situação, os estudos. Hoje você tem KPMG, Booz Allen, que é BH, né? McKinsey, Pricewaterhouse, por exemplo, elas costumam fazer as suas projeções, tá? Esse aqui é o exemplo de uma dessas projeções, tá? Que você projeta, por exemplo, o que seria o mundo em 2022. Foi feito esse trabalho há mais tempo atrás, tá? Então, esses estudos, tá? Eles servem. Então, o que vocês estão vendo? Que existe a informação, tá? E todos eles, hoje, a nossa moda é transformação digital. Só que essa transformação digital tem que ser feita para a transformação digital naquilo que é o core business, naquilo em que a instituição de saúde, aquilo em que os médicos utilizam as ferramentas para tomada de decisão, mas que não digo que eles dependam 100%, mas não adianta fazer apenas a parte de agendamento, aquelas atividades que hoje nós estamos concentrados, no caso, a tecnologia de informação. Sara? Outro aspecto a considerar é o seguinte: cada dia, cada vez mais, o recurso financeiro existe.
Se você quiser entrar em longevidade, você vai ver que tem fundos especializados em longevidade. Hoje, claro, está todo mundo analisando analíticos, é a utilização de inteligência artificial. Tá? Então, vocês verificam assim, ó, o outro que está entrando são as decisões clínicas. Esse é o momento. Sistemas mobile, telemedicina, certo? Toda a parte relacionada ao buscar benefícios, a própria parte de investimentos. Então, o recurso financeiro existe. Só que, claro, nesse instante, os próprios tomadores de decisões de investimento, seja de governo, seja private equity, tá? Eles estão parados. Por quê? Porque eles estão buscando soluções, tá? Não apenas solução de tecnologia que garante a segurança do dado, que garante a comunicação, que usa um componente de criptografia de 1.280 bits. Tá? Eles querem geração de caixa. E a geração de caixa, num mercado como é a saúde conservador, ele também tem uma curva. Então, nessa curva tem que ser considerado, mas existem investimentos e investidores locais que também funcionam de uma maneira ainda tímida localmente, mas que você tem que fazer um projeto e considerar esse recurso. Tem aí a bolsa, que você não depende de ninguém, tá? Mas tem também outras modalidades que eu vou abordar um pouquinho mais para frente. Sara?